irmãos, naquela caixinha ali, irmão, não é coraçãozinho não, viu? É a língua lá da Índia mesmo, aquele negócio ali. Aquele negocinho bonitinho ali em cima não é coraçãozinho não, tá? Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Você está feliz? Pode dizer amém, irmão. Se você não estiver feliz, também pode dizer amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, não tem isso não. Paulo diz, olha, na alegria, na tristeza, na fartura, na escassez, em todo tempo, eles, aprendi a estar contente. Me adaptei porque Deus me deu capacidade para isso. Em Cristo Jesus eu posso enfrentar qualquer circunstância. Quantos creem nessa verdade? Digam amém. Eu creio demais. Eu quero compartilhar aqui uma porção da palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, verso 9 ao 13. Eu queria poder falar mais desse texto, mas ele é tão cheio de vida que o tempo é pequeno para a gente falar. Então, eu acho que eu vou conseguir falar algumas partes. Por isso eu vou ler apenas até o 13. Do 9 ao 13. Você achou? Diga amém. Romanos 12, verso 9 ao 13. Diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, falar com Deus. Senhor Deus, bendito e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, porque podemos meditar na Tua palavra e podemos, ó Deus, ter esse livre acesso ao trono da Tua graça, podemos desfrutar, Senhor Deus, da Tua presença, podemos desfrutar da Tua Shekinah, nos envolver na nuvem de glória do Senhor. Podemos sentir, sim, ó Deus, a Tua presença, e aonde há a Tua presença, aí há liberdade. Nos sentimos livres na Tua presença, nos sentimos abençoados na Tua presença. Deus, nesse instante, nós também queremos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Portanto, Senhor, a minha oração é que qualquer impedimento, qualquer barreira, o Senhor possa remover nessa noite, seja ela a barreira da incredulidade, seja ela a barreira da dureza do coração, seja qualquer outro tipo de distração aqui nesse lugar, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa tomar cativo os nossos corações, o nosso entendimento, e ministrar as nossas vidas nessa noite. É o que eu te peço, meu Deus, e já te agradeço no nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém, meu irmão. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta aos romanos. Os romanos, aqui você pode pensar até que se trata de cidadãos romanos, mas não. A maior igreja cristã do primeiro século, e principalmente formado por judeus convertidos, estava em Roma. Isso mesmo, em Roma, a igreja judaico-cristã era bem maior do que mesmo em Jerusalém. E Paulo via uma oportunidade de passar pela igreja de Roma para ir anunciar o evangelho no norte europeu. Mas Paulo, então, ele reúne todas as suas forças para escrever aos irmãos, para colocar tudo o que tem no seu coração para esses irmãos, para que esses irmãos entendam a vida cristã, a importância da vida cristã e principalmente a caminhada da vida cristã.
E esse versículo 12, ele tem assim uma riqueza maravilhosa, por isso que eu disse que eu gostaria de falar de todo o capítulo 12, mas eu precisaria de pelo menos talvez aí uns 3 ou 4 dias para falar pouco. Mas enfim, todo esse capítulo 12, Paulo vai mostrar sobre passos da vida cristã. Eu tenho conversado com muitas pessoas e muitas pessoas têm compartilhado os seus problemas, as suas dificuldades. E em meio aos problemas e às dificuldades, a gente percebe que muitas das dificuldades é exatamente a ausência é como se não soubesse o caminho, é como se não soubesse a direção, é a falta de uma bússola, é a falta de um mapa, é como se não soubesse para onde ir, a direção que tomar. E a gente sabe, nós que conhecemos a Cristo, e nós que recebemos essa revelação, e aqui quando eu falo revelação, eu falo de toda a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exatamente a bússola do crente. No livro dos Salmos, 119, verso 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, ela tem a resposta, a Bíblia tem a direção. E se eu conhecer a Bíblia, que é a palavra de Deus, é a poderosa palavra de Deus, eu jamais vou ficar perdido, eu jamais vou ficar sem direção. E esse versículo 12, esse capítulo 12 de Romanos, eu batizei aqui, dei um título de Passos para a Vida Nossa de Cada Dia. Todos os dias nós vamos encontrar circunstâncias, situações em que nós vamos tomar decisões importantes ou deixar de tomar decisões importantes. Portanto, a gente precisa pelo menos de orientação, a gente precisa muito de um norte para a gente saber viver, encontrar sabedoria. E Paulo vai apresentar aqui para nós, no caso apresenta para os romanos, para a igreja, e para nós, ficou para nós hoje, eu diria regras para a vida cotidiana. E a primeira que eu quero destacar, obviamente, a partir do versículo 9 que eu peguei, mas todo o 12 tem muita coisa maravilhosa. A primeira coisa que eu quero destacar para nós hoje como um primeiro passo para o nosso dia a dia, para todo dia. Amor sem hipocrisia, amor sem fingimento, amor. O amor deve ser completamente sincero, é o primeiro passo para tudo na vida, para todo dia, para o cotidiano. Amor deve ser completamente sincero, não deve haver amor hipócrita. Nós não podemos, na verdade não existe amor hipócrita, né? Se for amor hipócrita, amor com hipocrisia é um amor falso, é um amor com uma simulação, é um amor com motivos ocultos, e isso não é saudável, não é seguro, não nos protege dos perigos do dia a dia. Isso não é sabedoria, pelo contrário, isso é uma grande tolice. Eu preciso encontrar esse amor que Paulo fala de amor sem hipocrisia, em algumas versões, sem fingimento, um amor completamente sincero. E quando Paulo fala desse amor, que é sem hipocrisia, que é sincero, é porque certamente existe um amor, como eu falei, que é um amor por motivos ocultos. Portanto, existe esse amor aí, às vezes guardado numa despensa velha, que dá afeto exatamente com o olho naquilo que eu posso ganhar em troca. Amor, existe esse amor numa despensa velha, um amor que dá afeto, mas querendo receber alguma coisa em troca. Esse amor não é recomendável. Existe um amor egoísta, cujo objetivo é obter muito mais do que dá. Às vezes a pessoa diz, eu vou entregar um pouquinho para ver se eu recebo 10 vezes mais ou 100 vezes mais, pelo menos o dobro a mais. Esse amor não é recomendável, esse amor é tóxico. Esse amor é doentio, esse amor é perigoso. Amor que quer algo em troca não funciona, não é recomendável, não é o que Paulo está
não é sincero e não é o que Paulo está recomendando para nós. Não é um passo a dar. O primeiro passo a dar para a gente viver bem o dia a dia é o amor sem hipocrisia, o amor sincero ou o amor completamente sincero, sem fingimento. Ou seja, é um amor liberto do eu. Diga assim, um amor, diga mais forte, um amor liberto do eu. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo da vida nossa de cada dia. É um voar puramente de um coração para o outro. Amar sem querer nada em troca. Eu uma vez cansei de falar com uma pessoa que ela estava me dizendo sobre as dificuldades que ela tinha de se relacionar com os filhos hoje casados, mas ela não teve uma boa relação com os filhos desde sempre, e hoje os filhos casados, ela tinha uma certa dificuldade, os filhos já morando fora com as suas famílias, e ela não tinha uma boa relação com os filhos, e ela me procurava para a gente conversar, o que é que eu faço, eu digo, dê sem esperar nada em troca. Recentemente nós estávamos conversando sobre uma situação e ela disse, eu me lembro quando uma vez você me orientou a amar meus filhos, a dar, porque ela sempre questionava, dizendo, eu fiz tanto por eles, eu me sacrifiquei tanto por eles, e hoje o que é que eu ganho? É isso, pastor, é isso que eu tenho dos meus filhos, não existe um reconhecimento, eles não fazem nada por mim, estou eu aqui esquecida. Eu disse, ame seus filhos, dê sem esperar receber, simplesmente. E aí, como eu estava falando, recentemente ela me disse, eu me lembro quando você me disse para eu dar sem esperar receber. Eu estou recebendo agora. Sem precisar exigir, sem precisar dar. Sabe por quê? Ela começou a entregar o amor verdadeiro, o amor sincero. Sabe quando ela começou a receber? Quando ela entregou um amor não fingido, quando ela entregou um amor completamente sincero, quando ela entregou um amor sem hipocrisia, aí ela começou a receber. Você está entendendo aí o passo, um primeiro grande passo do dia a dia? Muitos de nós não recebemos porque a gente não está oferecendo aquilo que é bom, aquilo que realmente nos livra dos perigos do dia a dia. A gente não está dando o passo certo, na direção certa, está caminhando errado, está caminhando nas escuras, está caminhando aí sem direção, estamos perdidos e queremos resultados. Não vamos conseguir. Mas se a gente atingir o resultado, se a gente andar pelo caminho certo, o caminho da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, nós vamos colher os frutos, amém? Estávamos cantando aqui o Salmo 126, que é o meu salmo preferido, os irmãos sabem disso. Semear com lágrimas é uma certeza de que vai se colher com alegria. É um salmo profético. A seu tempo nós vamos colher esses frutos. Um segundo passo, ainda no versículo 9, depois de Paulo dizer assim, o amor seja sem hipocrisia, Paulo diz assim, detestai o mal. Repita comigo, detestai o mal. Eu vou pedir para você falar mais forte, diga, detestai o mal. Isso é a palavra de Deus. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Apegando-vos ao bem. Paulo está dizendo para nós que um outro passo para a gente aprender a viver, nós devemos odiar o mal. Eu já falei isso recentemente, quando eu estava meditando nessa palavra, eu já falei isso na igreja recentemente, mas eu vou falar de novo. Acho que Deus está querendo tratar com a gente nesse quesito. Nós temos que odiar o mal e nos apegar ao bem. Alguém disse, um sábio aí, disse que nós precisamos ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição do pecado. Como assim, pastor? Como assim
ver a infinita beleza da santidade e a infinita maldição do pecado. É que nós queremos caminhar em segurança, amém? Nós queremos dar passos seguros, passos firmes. Não é seguro a gente simplesmente viver, caminhar, apenas evitando o mal e ao mesmo tempo calculando, vamos assim dizer, esse tipo de expressão, calculando alguma adesão ao bem. É como que se não houvesse uma intenção. Em todas as oportunidades que eu tenho, eu falo que a gente tem que viver uma vida intencional, nós temos que ter um propósito, tem que ter uma direção, nós temos que ser intencionais em tudo que nós fazemos. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem intenção. Esse negócio de foi sem querer, foi um acidente, foi isso. Meu irmão, isso não funciona, isso é perigoso. Isso não está certo. E Paulo, ele não está aqui em cima do muro, porque o muro já sabe, né? É do inimigo. Detestai o mal, apegando-vos ao bem, eu preciso ver, enxergar a beleza, a infinita beleza da santidade, de estar com Deus, de viver com Deus, de me apegar ao bem, de me apegar àquilo que é bom, ao passo que eu tenho que entender e aborrecer e me afastar cada vez mais do pecado, do mal, da maldição do pecado. Então é completamente não recomendável viver apenas evitando o mal. Eu tenho que aborrecer o mal. Eu tenho que aborrecer o mal e tenho que me apaixonar, amar o que é bem. Via de regra, meus irmãos, via de regra. E aí nós precisamos ser sinceros. Cada um individualmente precisa ser muito sincero, porque via de regra você pode dizer, eu não, pastor, eu não. Mas faça uma pequena reflexão rápida enquanto eu falo isso aqui. Via de regra, a gente aborrece não o mal. A gente aborrece não o mal, mas as consequências do mal. Às vezes, o que acontece? A gente não aborrece o roubo. A gente aborrece ser preso porque roubou. A gente não aborrece a mentira. A gente aborrece porque foi prego na mentira. A gente não aborrece o adultério. A gente aborrece as consequências da bagunça que o adultério causa. Normalmente, a gente não aborrece o mal. A gente aborrece as consequências do mal. Mas Paulo está dizendo aqui, aborreça o mal, tenha nojo do mal. Não apenas das consequências dele, mas aborreça o mal, aborreça o pecado, ao passo que você tem que se apaixonar por aquilo que é bom, por aquilo que é santo, por aquilo que é perfeito, por aquilo que é de Deus, por aquilo que é consagrado a Deus. Você está me entendendo? É para você caminhar, irmão. É para você Olhe, veja bem. Um terceiro degrau aí nessa caminhada. Um terceiro passo nessa caminhada. Paulo continua no verso 10. Ele volta a falar de amor, mas ele diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Paulo está falando aqui que nós devemos demonstrar afeto uns aos outros com esse amor fraternal. O que é demonstrar? Qual é a palavra que Paulo está usando aqui? A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra filostorgos, grego, tá, irmão? E a outra palavra é storge. Tem duas palavras, amor fraternal e amai-vos cordialmente. As duas palavras que ele usa aqui, nenhuma delas é ágape. Porque a palavra ágape é aquele amor sacrificial que nós temos como exemplo o amor de Deus, que veio aqui, entregou a sua vida por nós, sacrificou-se por nós. É um amor sacrificial, é um amor incondicional. Da parte de Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Esse é o amor ágape. Esse amor Philos, storge, esse amor, ele define o amor de família, o amor familiar. Normalmente, quando uma pessoa se converte na igreja,
eu costumo fazer o seguinte, a pessoa vem aqui à frente, a gente ora e tá, abençoa, quando ela se vira, eu digo, eis aqui a sua família. É disso que Paulo está dizendo, a gente tem que amar uns aos outros. Também, nós precisamos amar uns aos outros com amor familiar, amor de família. A igreja, esse ajuntamento que o Magal começou o culto, lendo o Salmo 133, foi isso, Magal? E Magal estava falando sobre essa reunião, sobre essa assembleia, e ele deu uma palavra de exortação, que existe um movimento hoje, que a pessoa se vê como igreja sem estar na igreja. Eu não sei como é que isso funciona na cabeça das pessoas, eu não consigo entender muito bem isso, essa confusão, mas a igreja não é apenas um lugar onde se coleciona conhecidos. Eu te conheço, tu me conheces. Um ajuntamento de conhecidos não é apenas uma reunião de amigos. Que, opa, tudo bem? Beleza? Como vai? Vamos dividir uma pizza? Vamos. Um encontro de amigos, de conhecidos. Esse lugar aqui é um lugar de família de Deus, amém, irmãos? Eu digo sempre, sejam todos bem-vindos à casa do Pai. A casa do Pai, sejam todos bem-vindos à casa do Pai, porque na casa do Pai é a casa dos filhos. E se você é filho, sinta-se bem na casa do Pai. É exatamente esse sentimento que Paulo está dizendo para nós nutrirmos uns para com os outros, quando ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de família. Família. É olhar para Karine, sendo ela minha irmã, assim como eu olho para Sônia, minha irmã. Esse amor familiar, a gente, vez em quando se discorda, né? Eu digo uma coisa, ela diz outra, eu digo uma coisa, ela diz outra, mas, meu irmão, você pode ter certeza, eu sei que eu posso contar com a Sônia, ela é minha irmã. E ela sabe que pode contar comigo. O meu outro irmão está aqui, o Caléu. Ele pode estar lá na Ásia, lá no fim do mundo. Mas se ele estiver precisando de alguma coisa, rapaz, vou ligar para o Sônia. Vai me ajudar. Vai fazer isso aí por mim. Amor de família. Como muitas vezes, alguns irmãos da igreja, que já entenderam que nós devemos amar uns aos outros com esse amor fraternal, muitas vezes liga para mim, pastor, estou precisando da sua ajuda assim, assim, assado. E eu digo, vamos lá, vamos resolver. Como eu já liguei para uns e outros, digo, meu irmão, estou precisando de você assim, assim, assado. E já me atenderam prontamente. Como eu já vi muitos irmãos buscarem ajuda uns aos outros e assim ajudar uns aos outros. Eu me lembro assim da preocupação, o Cleto não está aqui não, né, o Cleto? Mas o Cleto estava tão preocupado naquela chuva que deu, que estava molhando a tua casa, Ricardo. Ele ligou para mim. Eu disse, aconteceu alguma coisa muito séria, o Cleto me ligando, insistindo, ligando. E aí eu disse, eu vou atender, né? Eu estava até ocupado na hora, eu liguei, e aí Cleto, tudo bem? Eles, ei, Sonho, tudo bom? Aí, pai, está chovendo forte, né? Que está molhando lá na casa do Ricardo. Eu disse, cara, que chato, hein? Ele estava muito preocupado, Ricardo. Porque estava molhando na tua casa, bicho. Você está entendendo, irmão, isso aí? A gente tem que nutrir esse tipo de coisa, a gente tem que realmente, Paulo diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, esse amor de família. Pronto, alguém vai lá, vamos aqui, senta aqui, vamos fazer desenho, vamos virar criança, né? Vamos desenhar. Entende, irmãos, esse amor fraternal? É, tem gente ir na casa de um e de outro, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Eu vim aqui para tomar um café, mas leva o pão. Leva o pão. Amai-vos uns aos outros com amor fraternal, com esse amor de família. A gente não deixa a família, a gente não abandona a família. A gente está ali, é a nossa rede de apoio. É isso que Paulo quer que a gente
que a gente se torne uns para com os outros. Você está me entendendo? Pode dizer amém? A igreja é a família de Deus. Um quarto passo aqui para nós aprendermos a viver seria nós darmos uns aos outros prioridade na honra. Quando ele diz ainda no versículo 10, preferindo-vos em honra uns aos outros. Normalmente a gente quer a honra para nós, a gente quer o reconhecimento para nós, a gente quer o crédito para nós, mas fui eu que orei, pastor. O irmão foi curado, o irmão recebeu a vitória, mas era eu que estava lá de joelho no chão, e o pastor ganhou o crédito. Eu é que fiz a campanha, o jejum, aquilo outro, e aí a vitória veio, e depois estava todo mundo parabenizando o pastor. Fui eu que saí para evangelizar e ganhei almas para Jesus. Mas depois, os irmãos estavam dizendo, o pastor é uma bênção. Tem muita gente se convertendo. Paulo está dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa honra aqui nesse aspecto? Meu irmão, honra tem um significado amplo. Mas o que significa honra aqui nesse aspecto é tratar com consideração e crédito. Essa expressão aqui que Paulo está usando, preferindo-vos em honra uns aos outros, é tratar com consideração e crédito, ou seja, dá prioridade para o outro, meu irmão, não se importa com isso. A glória de Deus, amém? Normalmente, quando a gente reivindica o nosso direito, quando a gente reivindica o crédito, e aí não vem esse reconhecimento, a gente pode nutrir outros sentimentos desagradáveis. A gente vai nutrir mágoas, a gente vai azedar, vai apodrecer, vai ficar pulbo por dentro, né? Doente. Mais da metade dos nossos problemas que acontecem no nosso meio está ligado exatamente com reivindicação de direitos, privilégios, cargos e prestígios. Era a minha vez. Era a minha vez, pastor. Não lembraram de mim. Estou chateado. Normalmente, muitos, alguém chega a arriscar dizer que mais da metade dos nossos problemas está exatamente em nós reivindicarmos os nossos direitos. E quando Paulo diz, preferindo-vos em honra uns aos outros, preferindo-vos em honra, é exatamente tratar com consideração e crédito, é dar o crédito para outra pessoa, tem problema, o direito era meu, o direito, mas dá para ela. Era a minha vez, mas tudo bem, pode passar na frente, Deus te abençoe, vai. Deus abençoe sua vida, e assim, às vezes dentro das nossas próprias casas, é o filho, é o marido, é a esposa, que às vezes você acha que é o seu direito, de repente até é o seu direito. Até é o seu direito. Mas lembre-se que mais da metade dos problemas poderiam ser resolvidos se simplesmente a gente abrir mão do nosso direito. Isso não é ser besta, não, isso é sabedoria, é saber viver. É saber viver. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Não é fácil dar ao outro a prioridade da honra. É ou não é, irmãos? Sim ou não, irmãos? É complicadíssimo. Mas se nós queremos viver saudáveis, se nós queremos realmente aprender o caminho da vitória, o caminho do êxito, o caminho da bênção, o caminho da felicidade, se nós queremos andar nesse caminho, se nós não queremos nos desviar, nos perder, se nós não queremos dar com os burros na água, se nós não queremos cair num grande abismo, a gente tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, não é a minha ideia não é que pensamento meu não é cor do homem não, é revelação de Deus, é palavra revelada.
É palavra revelada. Um quinto passo que Paulo fala aqui, versículo 11, no zelo não sejais remissos. Você sabia que preguiça é pecado? É pecado? Não sejais remissos no zelo, em tudo que a gente vai fazer, no viver. Não tenha preguiça de viver, meu irmão. Sabe que tem gente que tem até preguiça de viver. É um pecado não querer viver. O próprio Jesus disse que ele nos dá a vida. E a vida com o quê, irmãos? Com abundância. Para a gente viver intensamente, para a gente amar a vida, viver intensamente, viver abundantemente. O que Paulo está dizendo aqui, no zelo não sejais remisso, é porque existe uma certa intensidade na vida com Deus. Quantos conhecem a Deus? Diga amém. Quantos têm a sua vida em Deus? Diga glória a Deus. Quantos estão vivendo intensamente, diga aleluia. Eu acredito. Você está dizendo. Vamos entender um pouco mais sobre o que é isso que Paulo está dizendo, no zelo não sejais remissos. Quando ele diz que no zelo não sejais remissos, Paulo está dizendo que não há lugar na vida de quem crê. Você crê em Deus, diga amém. Não há lugar na vida de quem crê, não existe lugar para letargia. Pastor, que palavra feia é essa? É um estado de inconsciência, uma falta de consciência, é um estado de inconsciência onde a pessoa aparenta estar com sono profundo. Ela parece que está o tempo todo com sono, ela parece que está o tempo todo com preguiça, ela parece que está o tempo todo cansada. Ontem eu estava muito cansado, acordei cedo, tinha dormido tarde na sexta, acordei cedo no sábado, passei o sábado inteiro num congresso lá no Edson Queiroz, a igreja lá é quente, eu estou exagerando não, irmão, é quente. E ontem fez muito calor, e aí eu também não estava me sentindo muito bem do estômago. Eu cheguei ontem à noite aqui, e eu não tomei nem banho. Eu já emendei com o encontro de casais, mas eu estava aqui, glória a Deus, não estava tão feliz quanto o Chad não, que chegou aqui, a paz do Senhor, meus irmãos. Né? Mas eu cheguei aqui na igreja, eu estava cansado, eu estava ali fazendo umas notinhas no violão, porque eu ia tocar o violão no louvor. O Alex chegou para mim e disse, tá doente? O Alex olhou para mim e perguntou, olha, meu irmão, para o Alex perguntar se alguém está doente, se ele olhar e perceber, o negócio está sério. E aí o Alex olhou para mim, e aí, compadre, está doente? Eu disse, não, estou só cansado mesmo. Isso dá para ver. E aí, o que tem a ver essa história que eu estou falando aqui, irmãos? A questão da letargia, tem dia que você está cansado. Mas nem por isso você vai ficar aqui como se estivesse em coma espiritualmente. Como se você tivesse perdido totalmente a capacidade de responder aos estímulos. Alguém está ali te cutucando, alguém está te estimulando e você... Alguém dizendo, crê em Deus, Deus tem vitória para você. E você diz, né, pastor? Irmão, Deus vai abrir os céus, vai rasgar os céus, vai descer na terra, vai ter terremoto, Deus vai curar, vai libertar, vai salvar. E tu diz, se Deus quiser, né, pastor? Uma vez eu ouvi um pastor pregando, ele estava falando sobre isso um pouquinho, e eu não tenho coragem de dizer não, eu vou dizer o que ele disse, né? Ele disse que olhou para incrédulo, infeliz, né? Vou te dizer mais nenhuma palavra de bênção, não, porque tu é muito incrédulo, né? Ai, pro inferno, incrédulo, ele disse assim. Mas não tem espaço na vida de quem é crente, na vida de quem crê em Deus, não tem espaço para essa letargia.
Não tem espaço para ser preguiçoso no viver, ter preguiça de viver, ter preguiça realmente de andar, de caminhar, de realmente romper no sobrenatural, de viver o impossível, de viver realmente o sobrenatural de Deus, meus irmãos. Para quem está em Deus não é simplesmente oba-oba, não. É vida abundante. Jesus disse, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. Tem dias ruins, a Bíblia diz que existe dias ruins. Mas, meu irmão, esses dias ruins, eles passam. A Bíblia diz que existe o choro da noite, mas a Bíblia diz que o dia vai amanhecer. Vai amanhecer. Não tem espaço para quem crê, não tem espaço para letargia, para ficar ali sem reagir aos estímulos, sem responder aos estímulos externos. É alguém te dando uma palavra, é o pastor se esbagaçando de pregar aqui, de gritar e de orar, é o ministério de louvor aqui, dando o gás, cantando, e você sem coragem de dar um glória a Deus. Não podemos viver a vida de forma remissa, meu irmão. Não viva para morrer pelo amor de Deus. Você está vivo. Não viva como um derrotado. Tudo bem, está cansado. Pastor, estou cansado. Tudo bem. Mas não se entrega, não dá espaço para isso, meu irmão. Não dá espaço para isso. No zelo não sejais remisso, não podemos viver de forma remissa, ou seja, alguém que está ali sem reagir, como negligente, como descuidado, como insolente ou indolente, como alguém que não tem energia, como alguém sem atividade, como alguém que está na inércia. Por que eu não posso viver? Por que não existe lugar para isso? Por quê? Tem uma citação aqui que eu li, que eu achei interessante, que diz o seguinte: porque a vida é sempre uma escolha entre a vida e a morte. Porque o viver, meu irmão, Paulo quando diz, olha, no zelo não sejais remissos, não dá para a gente ficar aqui vivendo, esperando o acaso, esperando a sorte. A gente não é um acidente, meu irmão, eu não sou um acidente. Eu me recuso a acreditar em sorte, ao acaso, eu me recuso, eu vivo um propósito. Eu vivo uma intenção, eu vivo debaixo de uma promessa, eu vivo sob a luz da palavra de Deus. Eu me recuso a acreditar que existe sorte ou acaso, por isso eu sou zeloso, não sou remisso no meu viver, porque a maneira de viver é sempre uma escolha entre a vida e a morte, e eu preciso tomar muito cuidado o tempo todo. Qualquer besteirinha que você não dá importância, meu irmão, você está sendo remisso, você não está sendo zeloso na tua forma de viver. Isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Tem muita gente que dá importância para coisas que vêm realmente, às vezes, até para destruir, que vêm para atrapalhar. Nós precisamos nos tornar implacáveis. Ontem nós estávamos no congresso e a irmã leu um versículo de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando ela se tornar adulta, velha, não se desviará dele. E ela olhou para mim e disse: pastor, o que dizer desse versículo para as mães que apresentaram o evangelho para os seus filhos e quando eles chegaram à fase da adolescência, se desviaram? Eu disse, o versículo é verdade, é um princípio. O grande problema é que muitas vezes na caminhada a gente se torna remisso. A vida, o viver, é como diz aqui essa citação, o viver é sempre uma escolha entre a vida e a morte, meu irmão. A questão da tela do celular, você deixa o menino fazer o que quer, entrega o celular na mão dele e vai fazer as tuas coisas. Assuma as consequências depois. Você se ocupa com um bocado de coisa e esquece da mulher. A mulher se ocupa com um bocado de coisa e esquece do marido. Assuma as consequências.
o viver, seja zeloso, não seja negligente. Isso é muito sério. Isso é muito importante. Eu vou terminar a citação que diz: o mundo é sempre um campo de batalha entre o bem e o mal. O tempo é curto, irmãos. O tempinho que a gente está vivendo aqui é curto. É curto, tem gente que está doido para aproveitar a vida aqui e está fazendo tudo errado, né? O tempo aqui é curto. E a vida é um lugar de preparação para uma eternidade. Existe uma eternidade, meu irmão. Eu preciso ter muito cuidado com o que eu vivo aqui, cada decisão que eu tomo, cada direção que eu tomo na minha vida, porque toda direção que eu tomar é uma escolha entre a vida e a morte. Toda decisão que eu tomar é entre a vida e a morte. Tudo é importante. Nada acontece da noite para o dia. Nada acontece da noite para o dia. Por isso Paulo diz, e eu repito: no zelo não sejais remissos, preguiçosos, negligentes. Viver de forma inconsciente, né? Letargia. Enfim, sexto passo na caminhada, Paulo diz assim, olha que coisa maravilhosa. Quando ele diz aí no versículo 11, né? No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Uma vez teve um louvorzão aqui, e aí o Ministério de Louvor aqui convidou o Ministério de Louvor de uma outra igreja, em que um dos participantes do louvor era um amigo do Davi de faculdade, né? E aí o amigo do Davi estava tocando teclado e tal, o ministério tocando umas músicas maravilhosas, e eu estava pulando e dançando na presença de Deus, e estava tão bom, aleluia, glória a Deus. Aí depois o Davi disse, olha, o Abner disse que, rapaz, teu pai é animadinho, né? Irmão, não dá pra gente ser morno, não. Não dá para ser morno. Não dá para ser morno. Eu e você devemos manter o nosso espírito no ponto de ebulição. Que é ebulição, pastor? Fervendo, irmão. Irmã que eu gosto de fazer café, sabe lá como o café está subindo lá? Você bota o leite no fogo e sai, quando volta o bicho já derramou lá no meio do fogão. Né, minha mãe? Nós precisamos o tempo todo manter o nosso espírito nesse ponto de ebulição, né? Ou seja, manter fervoroso, irmãos. Vai ter dia que a gente está ali meio capionga, mas meu irmão, não se deixe vencer por esse desânimo. Davi é quem diz, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Davi não aceitava diante das adversidades, diante das tristezas, diante das lutas, diante dos problemas, ele não aceitava ficar morno. Por que te abates, ó minha alma? Meu irmão, não permita. Não permita. Paulo está aqui colocando como uma forma de caminhar. No zelo não sejais remissos. Sede fervoroso de espírito. Mantenha o teu espírito aí fervendo, meu irmão. Você sabe que o teu espírito é o canal de comunicação, de relacionamento com Deus, porque Deus também é espírito. Tu não vai se relacionar com Deus na carne, meu irmão. A carne pode estar cansada, a carne pode estar com fome, a carne pode até adoecer, mas o teu espírito tem que estar fervendo. Jesus disse, olha, chamou os discípulos para orar. Vigiai aqui comigo. E aí os homens dormiram. E Jesus disse, vocês não podem vigiar, vocês querem uma hora comigo? Aí foi quando Jesus disse, olha, a carne é fraca, se cansa e quer dormir mesmo, mas o espírito está pronto. Usa o espírito.
Usa o Espírito, deixa o Espírito o tempo todo nesse estado de ebulição, fervendo em Deus. Em Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que Jesus está a ponto de vomitar, é quando ele encontra mornidão. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele faz essa advertência à igreja de Laodiceia. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você nem é quente nem é frio, é morno. Eu não aguento você. Sede fervorosos de espírito, sede fervorosos de espírito. Olhe tudo à sua volta, meu irmão. Olhe. Você pode até ter um receio, mas pastor, é problema para lá, é problema para cá, é violência para cá, é mentira para lá, é imoralidade para ali. Tudo bem. Mas não perca o entusiasmo da vida. Não perca, não se torne um pessimista. Pelo contrário, seja otimista. Alguém disse o seguinte, que seja o meu e o seu grito, não poderia me interessar menos. Como assim me interessar menos? Não poderia me interessar menos pela vida. Pelo hoje, pelo agora, pelo que estou vivendo, pelo processo que eu estou passando, pelas experiências, pelo que eu estou experimentando. Eu não poderia estar mais interessado. Vamos lá, é o que está rolando, é isso? Então vamos lá, vamos ver o que Deus quer comigo. Vamos ver onde é que essa porta vai dar. Eu estou com Deus, e se eu estou com Deus, algo de bom vai acontecer. Porque Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Então por que, meu irmão, ficar morno? Por que letargia? Seja o nosso grito, não poderia me interessar menos, né? Interesse pela vida. Então o crente, eu e você que cremos em Deus, é uma pessoa que é desesperadamente fervoroso ou fervorosa, tem fogo nos ossos, é canela de fogo, é alguém que arde por Jesus. É alguém que sente vontade de pular que nem pipoca. Em meio à dificuldade, em meio à batalha, em meio à luta. Mas quando ele sente ali a presença de Deus, dá vontade de voar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar. Não é isso que diz a canção? Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar, de alegria. Claro, tudo com ordem e com decência. Mas o crente é exatamente essa pessoa desesperadamente fervorosa. E eu não estou falando simplesmente do culto, né? É da vida, é do viver, do dia a dia, no cotidiano. É lá você, o seu marido, você, sua esposa, você, os seus filhos, é você e seus pais, é você e os seus amigos, é você no ambiente de trabalho, é você no ambiente da faculdade, escola, onde quer que você estiver. É você, alguém fervoroso, onde a pessoa vai olhar para você e vai dizer, eita, que energia! Que fervor, que intensidade. A pessoa pode até não saber o que é, mas ele vai olhar para você, ele não vai ver outra coisa senão fervor. Fervor. É claro que vão haver dias difíceis, meu irmão, mas esses dias têm que se acabar. Eles têm que se acabar, eles passam. Quando Paulo diz, sede fervorosos de espírito, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, aproveitem as oportunidades à medida que elas surgirem. Alguém chega para você e diz, ei, vamos ali comer uma pizza, e você diz, eu não, estou afim não. Alguém diz assim, amanhã é feriado, vai trabalhar? Vou não, vamos para a praia. Não, ficar em casa. Eu fiz aqui uma sopa gostosa, lembrei de você, vem aqui em casa comer essa sopa. Ixi, mas já, né? Já estou me preparando para dormir. Eu queria ir na tua casa aí, para a gente fazer uma oração, tal, falar com Deus. Aí a pessoa diz, ixi, pastor,
deixar para outro dia, porque hoje está difícil aqui, meio doente, tal. Irmão, é o tipo todo, tem gente que é assim, ai. Tem gente que está desse jeito, vamos repreender isso em nome de Jesus. Às vezes, eu até luto, isso acontece comigo. Tem quantas vezes que um irmão diz, pastor, e aí, depois do culto, vamos comer aonde? Às vezes eu não vou porque eu não tenho dinheiro, irmão, tá? Mas se o cara disser assim, pastor, vem que eu vou pagar. Rapaz, eu vou ligeiro, viu, mano? Um dia desse o Elber chegou e disse, pastor, vamos comer uma pizza. Ele tava a família dele todinha. Aí eu já pensei, oh meu Deus do céu, eu tô liso. Aí a primeira coisa que ele disse, não se preocupe que eu vou pagar. Eu disse, ô bênção! Eu já disse pra mulher, arruma aí, o menino, vamos embora que e aí tem um negócio, vai ter a bênção, né? Meu irmão, não dá. Quem gostou muito foi a Sofia, né? Sofia estava com a gente, lembra, Elber? Estava feliz. Irmãos, isso é sede fervorosa no Espírito. As oportunidades surgem, é um momento de comunhão, não é só boca livre não. Eu estive ali com o Elber, meu amigo, irmão de faz tempo, estava lá ele, a mulher, estava ali a filha dele, estava a prima, estava ali a família da Fernanda, a mãe do Elber. A gente sentou lá, conversou, jogou conversa fora, nós oramos por alguém que estava aniversariando lá no dia. É um momento abençoado. Oportunidades do mover de Deus. A Bíblia diz que nesses momentos de comunhão, Deus ordena ali a sua bênção. Poxa, aí eu vou ficar o tempo todo desanimado, me escondendo, não vivendo, remarcando, né? Eu detesto quebrar uma agenda. Irmãos, se eu marquei, eu gosto de estar lá, eu gosto de cumprir. É como se Paulo estivesse dizendo exatamente isso, irmãos. Paulo está dizendo o seguinte, olha, aproveitem todas as oportunidades à medida que elas se apresentarem, à medida que elas surgirem. A vida vai nos apresentar todo tipo de oportunidade, meu irmão, agarra tudo. Não é muito que nem aquele filme do Jim Carrey, né? O Sim, Senhor, não, né? Quem assistiu esse filme do Jim Carrey? Você não assiste filme, não? É o Sim, Senhor. Eu vou dar um spoiler aqui, né? É só um trailer, tá? Ele estava vivendo uma vida monótona. E aí um amigo dele disse, olha, vai no curso tal, no curso desses de coaching, né? E lá ele tinha que dizer sim para tudo. E ele começou a dizer sim para tudo. E ele começou a experimentar um monte de coisas interessantes, algumas não tantas, né? Mas ele começou a viver coisas bem interessantes. Até que depois ele entendeu que ele não precisava dizer sim para tudo. Tem coisas que a gente tem que dizer não, né, irmão? Mas aqui o que eu quero que nós entendamos é quando Paulo diz sede fervorosa de espírito, é porque a vida vai nos apresentar oportunidades e eu preciso agarrá-las. Eu preciso me abraçar, principalmente quando a gente entender que é uma coisa que Deus está abrindo para nós, uma porta que Deus está abrindo para nós, aí é que eu vou ter que me agarrar a isso aí. A maior tragédia da vida é que frequentemente a gente diz não às oportunidades que chegam diante de nós, irmãos. Aí é que onde está a tragédia. É as oportunidades surgirem e a gente perdê-las. Um sétimo passo aqui. Deixa eu correr aqui para ver se eu consigo dar pelo menos mais uns passinhos. Versículo 12, Paulo diz assim, regozijai-vos na esperança. Regozijai-vos na esperança. Não é concebível, não se admite que alguém que crê em Deus, tem fé em Deus, viva sem esperança. Eu tenho que me alegrar. Na esperança, nada pode roubar a minha esperança. Se não pode roubar a minha esperança, não rouba a minha salvação. E se não rouba a minha salvação, não rouba a minha alegria. Alegrai-vos
na esperança. É ali onde eu tenho que colocar a minha alegria. É ali onde eu tenho que construir a minha alegria. É na esperança. Todo crente precisa essencialmente ser otimista. Aí o crente que tempo todo diz, não vai dar certo não. Não, acho que não vai dar certo não. Não, acho que... pastor, não tem jeito não. Não tem jeito não. Não vai dar certo não. É o tempo todo pessimista, o tempo todo, acho que não vai dar não. Acho que não, Deus não, parece que Deus esqueceu de mim. Não. É o tempo todo uma situação, não é uma questão de ser positivista, né? Do positivismo, pensamento positivo. Não, meu irmão. É acreditar que Deus quer o melhor para você. O próprio Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de maldade, para dar o resultado, o fim que vocês desejam. Diz o Senhor. Deus quer o seu bem. Deus quer a sua felicidade. Pare de ser pessimista. Alegre-se na esperança. Aí quando alguém canta, o melhor de Deus ainda está por vir, o cara se levanta, aí, heresia isso aí. O melhor de Deus já veio, que é Jesus Cristo. Meu irmão, não é disso que se trata. Para de ser chato. Realmente há algo melhor. Por isso que eu tenho que ser... Eu tenho que ter esperança, eu tenho que me alegrar, me regozijar na esperança, porque o mesmo Paulo, aqui na mesma carta de Romanos, no capítulo 8, verso 18, Paulo diz assim: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que há de nos ser revelada. O que está lá na frente ainda não aconteceu, ainda vai acontecer. É algo melhor. Ainda vai acontecer. Vai acontecer. Mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios na segunda carta, capítulo 4, versículo 17. Ele diz: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável, de valor eterno, é lá na frente. Estão produzindo para o futuro. O crente tem que se regozijar na esperança. O crente, ele precisa ser otimista. Quem está em Deus tem que acreditar que algo melhor está por vir. Dias melhores virão. Caminhando ainda no oitavo passo para a nossa caminhada, nós temos que enfrentar as tribulações. Então, elas existem, elas são reais. Quando Paulo diz, no verso 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes diga mais forte, sede pacientes na tribulação, meu irmão. Quem aqui nunca passou por uma tribulação, levante a sua mão aí. Nunca esteve atribulado. Eu queria lhe dar um abraço. E eu ia perguntar para você, o que foi que houve? Onde é que você vive? Para eu não estragar, né? Para eu não estragar. Na tribulação, ter paciência é exatamente ser triunfante, irmãos, no meio da tribulação, no meio da adversidade, na hora do mar revolto, na hora da tempestade, na hora realmente do vento forte, do transbordar dos rios. Já foi falado aqui, né? Filipenses 4, 13. Eu posso enfrentar qualquer situação com a força que Cristo me dá. Olhe para mim. Você pode enfrentar tudo com Cristo. Tudo, qualquer situação. Qualquer uma. Pastor, mas pode.
Qualquer uma. Qualquer você vai enfrentar, irmão. A expressão ser paciente na tribulação é porque é triunfar na tribulação. Vencer na tribulação. A gente só fica ali apanhando, aguentando. Não. Ser paciente na tribulação é esperar o triunfo. É esperar a vitória, porque ela vem. A vitória vem. A gente não só espera no sentido de espera na morte chegar, como diz lá o Raul Seixas, não, né? Que fica ali esperando a morte chegar. Não. A gente espera porque nós temos a certeza da vitória. Na tribulação, paciência. A palavra paciência aqui pode ser traduzida por perseverança. Você sabia disso? Embora eu já falar de perseverança aqui na oração, mas essa mesma paciência não é uma paciência passiva. É uma paciência com atitude de quem está lutando para vencer, para triunfar em meio às tribulações. A gente cantou sobre isso aqui. Um último passo, tá bom, irmãos? Já está. Um nono passo. Devemos perseverar na oração. Fomos convocados para orar aqui nesta terça-feira, especialmente. Eu tenho dito para a igreja e repito, não existe vitória sem oração, irmãos. Não existe vitória sem oração. Não conseguimos vencer nenhuma batalha, nenhuma guerra sem oração. E eu digo outra coisa para você nessa noite: quando nós deixamos de orar, nós estamos nos despindo, nos despojando do poder de Deus em nós. Você deixa de orar e o poder de Deus vai embora. Acabou. Por isso Paulo diz, verso 12: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas na oração seja perseverante. Porque se você deixar de orar, pastor, eu estou sem vontade, não estou aguentando, está demorando demais, a bênção não vem, eu estou sem vontade de orar. Você deixa de orar, o poder de Deus vai embora. E sem o poder de Deus não tem vitória. Irmão, persevera. Persevera na oração. Ninguém se surpreenda se a sua vida virar de cabeça para baixo, virar um verdadeiro colapso. A palavra agora é apocalíptico, né? Ficar um negócio apocalíptico. Se você insistir em não orar. Não se surpreenda. É preciso orar, irmãos. Amém? Vamos orar? Fica de pé, irmão. Vai, com fervor. Com fervor. É com fé. É com esperança. É com paciência. Com paciência. Não seremos abalados? Não seremos abalados? Estava pensando, pai? Estava não? Você estava pensando, sério? Estava não? Ah. Pensei que estava ligado.